do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira no programa Conectados com Cristo, podcast que te conecta ao Evangelho. Sim, estamos aqui e eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque teremos um testemunho que vai impactar a tua vida. Eu tenho certeza que algemas serão quebradas. Eu tenho certeza que o Senhor irá fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fica comigo até o final, amém? Antes de anunciarmos a nossa convidada, eu quero trazer para o teu coração uma palavra que se encontra lá em João, capítulo 13 e versículo 7. É um versículo muito conhecido, que fala assim: o que eu faço hoje não sabes agora e nem pode compreender, mas amanhã tu entenderás. Qual é o contexto desse versículo? O contexto é: Jesus está na última ceia lavando os pés dos discípulos e Pedro se opõe a isso, dizendo: Senhor, tu és o mestre. Não permitirei que o Senhor lave os pés, os meus pés. Aí o Senhor vai falar: se eu não lavar os teus pés, tu não farás parte comigo. E o que Pedro responde: Senhor, não só lave os pés, mas me lave por inteiro. Enfim, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar duas. Tem mais lições, mas isso aqui é para uma pregação. Mas eu vou deixar só duas para sua reflexão. Duas lições que esse texto nos traz. A primeira é: Jesus queria trazer para Pedro sobre humildade. Não pode servir quem não aprende, não pode ser servido quem não aprende a servir. Jesus está mostrando para ele que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Jesus está trazendo para Pedro: olha, você pode ter o cargo que você vem a galgar, você pode ter o nome, você pode ter estrutura financeira, mas se você não souber servir. Tem uma frase que é muito que é necessária e é real, se você não serve para servir, não serve para ser servido. Essa é uma das lições. A segunda lição é que nem tudo que Deus faz na sua vida, Ele vai te dizer o porquê. Vai ter momento da sua vida que Deus vai fazer e Ele não vai te revelar o porquê. E o tempo vai te revelar porque foi necessário você passar por isso. Então Jesus vai dizer assim: olha, o que eu estou fazendo hoje você não está entendendo, mas fique tranquilo, o tempo vai te revelar. É por isso que o salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Quando nós entendemos de fato que o tempo é o nosso aliado para nos levar para o propósito, nós aguardamos e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então pegue essas duas lições dentro desse texto, guarda no teu coração, porque o que o Senhor está fazendo hoje você não sabe, mas amanhã, hoje tu não está entendendo nada, mas amanhã tu entenderás. Se creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu quero desde já agradecer pela sua vida, agradecer por ter recebido o nosso convite, né? Tô fazendo suspense, né? Mas vem comigo. Aliás, a gente não faz suspense porque a gente lança, né? Lá no Instagram, eu esqueço disso, gente. Mas está conosco a nossa bispa Cristina, de Holanda. Cristiana. Isso. E eu começando. Isso aqui, gente, porque eu já tomei um café para despertar. Mas glória, a idade vai chegando, a gente vai. Só o sangue do. Queima ela, Jesus. Mas, não queima não, porque o neurônio que tá. Se eu queimar, acabou. E tem que estar alerta, né? Então, eu quero agradecer pelo carinho. Espero que você se sinta à vontade. Já estou. Já está. Quero agradecer. E eu quero já começar perguntando: quem é Cristiana? Glória a Deus. Aplausos para mim. De Holanda. Olá, boa noite, tudo bom com você, com vocês, né? Quem é Cristiana de Holanda? A gente
olha para dentro de nós e a gente se pergunta, quem é, né? E Cristiana de Holanda, primeiro eu falo que eu sou seguidora de Cristo. Amém. Né? Sou uma serva do Senhor. Quando a gente aprende a nossa identidade do Senhor, né, de Cristo, a gente entende quem nós somos. Então, a primeira coisa que hoje eu me vejo, falei assim, eu sou uma seguidora de Cristo, uma serva do Senhor, aquela que está para servir, essa palavra maravilhosa que você trouxe, aquela que não está preocupada mais com o meu cargo, com a minha nomenclatura, com o meu título, mas aquela que entende o propósito, né? Então, hoje eu sou essa mulher. Até um tempo atrás não era, mas hoje eu sou essa mulher, a Cristiana seguidora, a mãe, a esposa, a avó, 4 netinhos. Glória a Deus. É isso aí, essa é a Cristiana de hoje. Glória a Deus, com essa skin, gente. 4 netos. Só Jesus faz isso. Isaías vai falar que as suas forças se renovarão. Isso aí. A Bíblia diz... Gente, não tem nenhum processo de beleza melhor do que o sangue de Cristo. Levantar as mãos. Verdade, É ou não é? É verdade. Só Cristo faz isso. Cristo. Você nasceu no berço evangélico? Como é que foi a sua mocidade? Como é que foi a sua infância? Nos conte um pouco sobre isso. Então, minha pastora, eu não nasci no berço evangélico. Até hoje a minha mãe ainda não se converteu, não segue Jesus. Porém, meu pai hoje ele é cristão, Glória mas os a dois Deus. são vivos. A Amém. glória de Deus. Mas assim, eu nasci num lar um lugar muito carente. Eu nasci uma família muito carente também. Então, assim, um lar meio desestruturado, né? Disfuncional de algumas coisas. Então, ali na minha infância, eu já muitas coisas fiquei presa ali. Tive traumas que vieram, sabe, da minha infância, do meu passado, da minha adolescência, e aquilo ali a gente vai trazendo, né? Então, assim, a minha infância foi uma infância. Hoje, eu olho com essa juventude, com essa mocidade que tem de hoje só de WhatsApp, não. A minha infância foi melhor, né? Que a gente brincava de jogar bola, o pique-pega. Mas, assim, em questão de deveres, questão de condições, sabe? De ter que dividir uma maçã para 4. De minha mãe ter que sair cedo e deixar eu com 10 anos responsável pelos meus irmãos mais novos. Então isso me gerou eu me amadureci muito cedo. Então a minha infância foi muito difícil. Foi muito difícil. Casei nova, então aí fui vendo nessa pegada, né? Você vem de uma infância dolorosa, né? Em que você precisa adquirir maturidade. Isso aí. A maturidade é forçada, não é algo que nasce naturalmente. Natural, né? E qual foi a sua maior dificuldade dentro dessa realidade que você viveu? Dentro do que você fala, dentro da minha casa? Isso, na sua infância. Qual foi a sua maior dificuldade Primeiro, a primeira pergunta, são 2 perguntas em uma. A primeira é, qual foi a sua maior dificuldade na sua infância e qual foi a maior dificuldade de deixar a sua infância lá atrás? Porque existe isso, né? Existe. Porque a gente passa algumas experiências e aí a gente traz para nossa vida adulta, né? E existiu essa ruptura de quem era a Cristiana lá atrás, o que ela passou lá. Nos conte um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem um hábito não só como mulher, mas como ser humano, você acaba reproduzindo aquilo que foi feito na infância. Então, assim, hoje com a minha mente, hoje eu sou uma pedagoga. Mas quando eu tive as minhas filhas, para me voltar depois lá atrás, quando eu tive minhas filhas, eu não tinha uma instrução, não tive assim, como se fala, eu não tinha uma formação ainda, eu só tinha feito ensino médio. Então, eu até falo para elas hoje, se eu tenho a formação que eu tenho, a cabeça que eu tenho, até a criação das minhas filhas seriam diferentes, entende, minha pastora? Porque eu reproduzi muitas coisas na minha infância das minhas filhas.
Por exemplo, o que foi muito difícil para mim na minha infância foi ter um trabalho e ter uma responsabilidade sobre a minha vida. Por exemplo, de você arrumar uma casa, de você lavar 2 tanques de cimento. Era aqueles tanques de cimento. Era 2 tanques de cimento, cheio de roupa. Porque tinha meus 3 irmãos mais novos, mas eu tinha, são 7. São 7 comigo. E tinham 2 que já trabalhavam fora. E minha mãe e meu pai. Só que esses 2 eram do primeiro casamento da minha mãe. Só que a família era muito grande. E sempre sobrava para quem? Para você. Para mim. Então, assim, a minha maior dificuldade foi esse. Quando eu tive minhas filhas, eu comecei a agregar, sabe? Aquilo que minha mãe agregou em mim sobre a vida da minha mais velha. Sobrecarreguei ela. Entendeu? Sobrecarreguei ela. E ela veio trazendo isso com ela. E aí, hoje a gente, né, a gente melhora um pouquinho, a gente faz uma terapia, a gente já tem, a gente começa a ler, a gente aprende, né, pela luz da palavra, a gente se torna uma nova criatura, a gente vê, gente, como a gente errou. Mas foi algo que lá atrás eu sofri. Eu passei por aquele momento difícil, conturbado ali. Então, foram 2 fases difíceis da minha vida. Foi essa fase do amadurecimento, que tive que amadurecer mesmo. E na época que era para eu estar brincando. Eu estava trabalhando. E chegou uma época que fiz 12 anos, eu fui trabalhar numa casa de família, cuidando de 2 crianças. Eu com 12 anos. Meu Deus. Então, assim, você começa a se tornar adulto muito cedo. Muito cedo. E na primeira oportunidade, o que você quer fazer? Você quer sair de casa. Para você se ver livre daquela obrigação que lhe é imposta nas costas. E aí, aí entra em uma outra obrigação. É isso aí, uma outra obrigação, que a gente não percebe e não vê que estamos errando. Um abismo chamando outro abismo. Porque assim, você era uma filha que tinha uma responsabilidade. Depois você vira uma dona de casa que tem... Isso aí. Que precisa ter responsabilidade. E essa é uma grande dificuldade de muitas mulheres, muitas meninas hoje, né? Não, eu vou sair de casa para eu poder ter uma vida diferente. E quando chega, vive isso. É por isso que você falou algo muito interessante e que eu fico observando. Minha mãe, quando era mãe, me tratava assim. Agora, com os meus filhos... com os netos. É por isso que a avó muda, porque muda. Qual é aonde é que errou, isso aí. Vendo o erro da filha, não é isso? Isso aí. Porque hoje, quando elas fazem alguma coisa com os meus netos, eu falo assim, opa, né, assim, mas na minha época não era. Eu falei assim, mas só que agora eu tô uma mulher madura, eu aprendi, a gente vai na nossa pedagogia, né, infantil, a gente já começa, mas a gente vê, porque eu falo pra ela não reproduzir. Porque, de uma certa forma, a gente reproduz. E vira um ciclo, né? Vira um ciclo, reproduz. Porque eu tenho certeza que minha mãe reproduziu aquilo que reproduziram nela. Sim. E aí eu reproduzi na minha filha mais velha, na Mary, que não é a Maiana. A Maiana é a esposa do pastor Jonathan. A Mary. E a Mary tá reproduzindo no Júnior. E aí vai indo. Então a gente vai tentando quebrar esse ciclo vicioso que vai, né, de família em família, né, de geração em geração. Pastora, bispa, vamos lá. O que transforma, o que quebra um ciclo? É a oração ou o posicionamento? Pegou, hein? Eu acho que os dois, vamos dizer assim, os dois andam juntos. Caminham juntos, né? Porque não adianta eu orar. A gente vê hoje as mulheres que sofrem abusos psicológicos, abusos físicos. E eu vou orar para o meu marido se converter, eu vou orar para essa situação. Mas a oração precisa de posicionamento. Sim. Se eu oro e não me posiciono, nada acontece. Né? Se eu me posiciono, mas também não tenho uma direção de Deus pela luz da palavra, as coisas também ficam sem destino. Então, eu creio que os dois precisam andar juntos, o posicionamento e a oração. A Bíblia diz, né? Não recebeste porque pediste mal. Isso aí. Não fala só sobre como você ora.
É o posicionamento que você tem diante da circunstância que você está vivendo, né? A Bíblia diz que eu me baseio, quando fala de oração, muito em Ana. Ana, todos os anos, subia, entregava, mas fazia de qualquer forma. Quando ela se posicionou, Senhor, eu vou te entregar. Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou mudar a minha atitude. Só o sangue. A apresentadora deixou aqui ligado. Vamos desligar. Celular. Queima. Não, queima não, Jesus só tem. Vamos lá. Então, quando ela se posiciona de fato, aí muda a história. Muda então, a história. Bispa, o posicionamento e a oração precisam andar. Precisam dar juntas. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Hoje você é uma pedagoga. E como nasce essa paixão pelo ensino? Menina, se eu te contar, você vai até rir. Conte-nos. Eu tinha o hábito que quando criança, quem nunca fez isso, né? Pegar o guarda-roupa da mãe, trazia o giz, que era aquele giz branquinho, e ali mesmo eu dava aula invisível, para uma turma invisível. Então eu sempre tive essa paixão por dar aula. E eu tive um sonho de me tornar professora desde cedo. E não aconteceu. Enfim, casei nova, aquelas coisas todas. E quando eu projetei algo para mim, que foi ser professora de matemática, porque eu era apaixonada por matemática. Não era tão boa assim não, tá? Mas queria ser professora de matemática, que eu achava o máximo. E aí, um belo dia, eu estava no colégio da minha filha e tinha um prospecto pedagogia. Eu falei, gente, pedagogia, mas eu queria tanto fazer matemática. Liguei para lá, não tem matemática, não tem pedagogia. Eu falei, eu vou fazer pedagogia. E quando eu entro na turma, né, que era semipresencial, tinha aula uma vez na semana. E eu falei, se eu pensei que eu fosse estudar matemática ou português, que eu fosse estudar matérias, não, é didática, né? Pedagogia é didática, é arte de ensinar. E depois que eu me formei ali também, outro testemunho, eu fiquei pensando assim, gente, para que eu fiz pedagogia? Que eu queria ser professora de matemática. Mas hoje eu entendo. A pedagogia, né? Como a gente estava conversando. Tem coisas que a gente não vai entender no momento. Tem coisas que só lá na frente. Você falou, o que eu faço hoje, Pedro, lavar os teus pés, tu não entende. Mas lá no futuro você vai entender porque foi necessário. E Pedro vai dizer, né? Interessante que nesse mesmo capítulo, Pedro vai dizer, Senhor, é necessário, então lava minha cabeça e lava minhas mãos. Talvez porque a cabeça de Pedro ainda precisava, tinha muita coisa que maquinava e as mãos de Pedro ainda, tinha uma espada na bainha. Então, eu creio que quando a gente se posiciona, o Senhor começa a trabalhar de uma maneira tremenda, assim, de que a gente não entende no momento. Então, hoje eu entendo porque eu me tornei uma pedagoga por causa da igreja, por causa das propostas, né, ministeriais que foram vindo. Glória a Deus. Gente, conversar com o pregador é diferente. Você viu 2 níveis que ela traz dentro gente. de João. Desceu do céu fresquinho, vou anotar aqui para Mas coisa boa, a gente faz isso mesmo. A gente anota, gente. Eu também faço isso. Revelou. Aí, irmã, pega, deixa. Mas é profundo isso, né? Porque Pedro ainda tinha dificuldade, principalmente na mente, que a gente vai ver que lá na frente ele nega Jesus logo depois de ser lavado. Então, de fato, ele ia entender bem depois, foi bem depois mesmo, mas não é sobre Pedro que viemos falar. E aí, hoje você entende o porquê que o Senhor te levou para pedagogia. Isso, hoje entendo. Né? Hoje, o seu propósito, o propósito do Senhor é pegar o seu chamado, né? Isso abrange, né? E implementa também dentro do seu ministério, né? Porque a bispa também é líder de mulheres, é esposa de liderança, de líder, e ela tem um testemunho aqui. Fica aqui comigo que você vai entender. Fica aí. Hoje você é pedagoga, sim, né? E hoje você trabalha na sua formação ou é só dentro do ministério mesmo? Por enquanto você atua? Não, por enquanto é só dentro do ministério. Eu cheguei a atuar já. Eu cheguei a atuar no hospital, eu cheguei a atuar em algumas coordenação,
que eu fiz, que eu trabalhei, mas hoje eu estou dentro da igreja, como na obra mesmo, entendeu? E eu tenho até projetos para atendimento de psicopedagogia, porque como eu sou psicopedagoga também, eu tô com um projeto, onde entra o projeto Samuel, das crianças. que bênção. Né? Porque a gente vê hoje uma turma, né? A gente vê, antigamente não tinha, até tinha, mas não eram, não tinha essa abertura, essa ciência toda. Esse acesso, né? Isso aí. Mas a gente vê hoje muitas crianças com problemas de leitura, né, dislexo, com dislalia, e a gente vê muitas crianças que não têm também acesso a isso, e tem crianças também que não sabe que tem. A mãe bota na explicadora, a mãe coloca na fono, e o problema não é fono nem alfabetização, e sim um problema de aprendizagem. Então, assim, eu tô criando, né, algo pro futuro que eu possa atender pelo menos uma vez na semana, tipo voluntário, com crianças, para poder abençoar a nossa comunidade, porque necessita. Deus, ele coloca nas nossas mãos e porque ele vê a necessidade, né? Vê a necessidade. Às vezes a gente acha que é por causa de nós, né? É pra glória dele, é pro reino dele. Até porque eu acredito que você, né, tem essa questão do seminário Elas. Eu comecei com o seminário Elas, e quando eu comecei com o seminário Elas, eu sempre criei algo, porque assim, o que fica na nossa mente, minha pastora? A gente estuda, a gente pensa assim, poxa, mas eu me formei, eu preciso repartir, né, compartilhar esse conhecimento, mas é aquilo que a gente não entende o que o Senhor quer para nós. Então, quando eu montei o seminário, foi algo que eu queria. Eu, Cristiana. Então, assim, deu certo, uma turma está se formando agora, porém, eu tenho um grande chamado com crianças. E, às vezes, o anonimato, o pouco, a gente não quer se envolver. Entendeu? E eu entendi isso. Porque o Senhor falou comigo, filha, as mulheres, elas só sabem se defender. As crianças não. Quantas crianças hoje têm sido abusadas? Quantas crianças hoje têm sido, entendeu, violentadas? E tá na nossa igreja, tá na nossa sala de aula, e a gente não vê, a gente não entende, a gente não sabe. Crianças estão oprimidas. Então, assim, eu vi que o Senhor tá me levando para esse lado, entendeu? Do cuidado com as nossas crianças. Sobre o seminário Elas, como nasce esse trabalho? Em que momento o Senhor te dá essa visão para cuidar? Através de que experiência que nasce esse seminário? Então, o seminário Elas é uma escola de liderança e alinhamento seminarista, né? Por isso que é Elas, que é um alinhamento seminarista. Então, o que eu identifiquei? Chegaram muitas mulheres, inclusive lá da minha congregação, com muita dificuldade do discipulado, sabe? De estar na igreja e não ter ninguém para caminhar junto, porque hoje a gente vê, minha pastora, que nós estamos assim, não é? Tá tudo muito corrido, sabe? Tá tudo muito pra ontem, vamos dizer assim. E aí, as mulheres chegavam assim, poxa, eu preciso de alguém para me acompanhar, para me discipular. Só que elas não falavam discipulado, né? Para me eu entender, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender o que está escrito, eu não conheço os livros. E aí eu criei esse método, esse seminário de alinhamento. E ali, qual eram as matérias que tem? Fala sobre liderança feminina. A mulher pode ser pastora? São coisas, sabe? A mulher pode liderar. Fala sobre a intercessão, fala sobre fundamentos da fé, sabe? A mulher saber como anda a sua fé, se a sua fé ela caminha junto com o secular, como ela administra essa questão de estar na igreja e no mesmo ser dona de casa. Então, assim, isso tudo eu criei, e aí eu dei início a esse seminário. O trabalho Elas, né? O seminário Elas trabalha num crescimento pessoal e espiritual. Isso. Que a mulher consiga andar junto, caminhar junto. Isso.
tanto a mulher secular, aquela que é dona de casa, aquela que é a funcionária, e a mulher que trabalha na igreja, a mulher que sabe equilibrar isso tudo, né? Saber equilibrar. Porque a gente sabe também que a gente tem uma pegada. A gente que está na frente de obra, e quando a gente começa... Tem dois extremos, né? Tem aquela que vive na obra, e aquela também que só vai para a igreja, ou aquele, né? Vamos dizer assim, o ser humano que só vai para a igreja, senta lá e não conhece Bíblia. Então, assim, eu acabei unindo as duas coisas. A mulher dona de casa, a mulher mãe, a mulher esposa, mas a mulher também que ela precisa entender o lugar dela, que ela precisa saber quem ela é em Cristo, porque quantas mulheres estão hoje depressivas, deprimidas por causa disso? Porque elas não sabem, elas não se conhecem, elas não conhecem a palavra. E aí o Senhor foi trabalhando comigo através dessa parceria, né? Que eu falo, é eu e Cristo. É algo interessante. Porque quando nós não conhecemos a palavra, nós nos desconhecemos. O grande problema da humanidade está aí, porque não conhece. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala de Cristo. Quando de fato conhecemos a palavra, que é Cristo, nós nos conhecemos, passamos a nos conhecer, saber os nossos limites, nossas dificuldades, e o Senhor vai te dar essa direção, né, para essas mulheres. Bispa, você passou por um momento muito difícil, que foi o momento da depressão. Sim. Que hoje você é coautora de um livro, Amém. Né, e nos conta um pouco desse processo. Como foi? Em que momento você percebe que você está em depressão? Foi algo automático ou quando você percebeu você já estava? Então, quando eu percebi eu já estava. Porque a depressão ela é uma doença a gente sabe que é uma doença da alma, mas é uma doença que vem vem somando tudo, né? Vem somatizando tudo no nosso organismo, vem somando tudo na tua mente. Então, assim, eu, por ser esposa de pastor, está todo coordenando a igreja, ser uma coordenadora geral, aí você é mãe, você é vó, então você tem aquela pegada. Eu estava naquela vibe de você tá pegando tudo pra mim. Você pensa, pegando tudo pra você. E eu tenho um problema sério. Vou revelar, gente. Só pros íntimos. Eu sou controladora. E eu estou aprendendo com terapia a não ser. Porque a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar nossos filhos, a gente quer controlar o nosso marido, a gente quer controlar a nossa igreja, a gente quer controlar. Só que a gente não controla o outro. E quando isso começa a sair das nossas mãos, a gente fica desesperada. Então, quando eu percebi, um dia eu estava almoçando, assim, na mesa, que lá a gente tem hábito, de almoçar, né, fazer as refeições já na mesa. E aí, eu tava com meu esposo, um vazio, uma coisa estranha, não dá pra definir. Sabe, como se você não existisse, não tivesse ali um vazio na minha alma, um vazio. E eu só chorava, um vazio. E eu tinha sentido essa sensação só uma vez na minha vida, que foi quando eu abri, meu esposo falou assim, nós vamos abrir um ministério. Eu entrei, eu não queria. Eu entrei, sabe, eu fiquei no vale. Eu só chorava. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez eu senti um vazio e eu comecei a sonhar. Eu sonhava que eu estava no caixão. Eu sonhava que eu estava morrendo. Eu sonhava que eu estava me despedindo. E todo dia, quando eu acordava, eu achava que era o último dia da minha vida. Quando eu comecei a olhar para esses sinais, eu falei, eu estou com depressão. Porque quando quando eu comecei a sentir esses sintomas, foi um momento muito difícil da minha vida, que eu recebi um diagnóstico médico. E quando eu recebi aquele diagnóstico médico, o meu chão desmoronou. Então, quando você recebe um diagnóstico médico, a primeira coisa que você pensa é que você vai morrer. E aquilo já
E fora como se fala, os trabalhos que eu tinha, tudo. E como hoje eu entendo, eu não preciso dar conta de tudo. Né? Eu não preciso controlar tudo. A gente não tem como controlar o outro, a gente não tem. E eu aprendi isso. Então, nesse momento foi muito difícil, minha pastora, muito difícil mesmo. Foi no momento central, quando eu estava almoçando, que eu me deparei ali com aquele vazio, sabe? Como se nada preenchesse. Eu estava na festa. Eu podia estar na festa, cheio de gente, todo mundo rindo. Eu podia estar na igreja. Eu entrava na igreja sorrindo. Mas eu sentava assim, eu estava olhando para nada. Nada. Eu parei de pregar. Eu parei, sabe, de receber. Não estou pregando. Tem pessoas até que não entendem, né? Eu teve uma irmã que eu mandei, não estou pregando, que eu estou no processo. E as pessoas não entendem quando a gente entra num processo, quando a gente entra na caverna, quando as coisas estão mais estreitas para nós. Foi nesse momento aí que eu entendi que eu precisava de ajuda. Procurei terapia. Não, eu fiz pouco tempo, mas fui para medicação. Eu tive que ir, não tinha outro jeito, eu tive que ir para medicação. Quando você recebe o diagnóstico, né, dessa enfermidade, você ali começa a desmoronar por dentro. E aí, o que você entende é que você perdeu o controle da tua vida. É isso aí. Ali inicia o processo de reconhecimento aonde é que qual era a debilidade que você tinha. Uhum. A depressão vai te apontar, ó, isso aqui é a tua fraqueza. Isso aqui pode te derrubar. Foi sobre isso, você olhar e falar Foi assim, sobre isso. E como foi quando você começa a ter que tomar um remédio, como funcionou isso na sua mente? Logo no começo, quando a gente procura ajuda, primeiro assim, a gente ora, a gente jejua, a gente faz tantas coisas porque a gente fala assim, não, isso aqui é espiritual, isso é demônio, vai cair, né? Vai. E aí eu fiquei assim, gente, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo coração, eu não tô conseguindo com jejum, eu não tô conseguindo, como que é isso? E aí quando eu falei com algumas amigas minhas de ministério, que são mais chegada, aí algumas têm resistência, tem pessoas que têm resistência hoje a tomar remédio. Esposa de pastor com depressão, como que é isso? Alguma coisa está acontecendo, está em pecado, está falta de Deus, né? Porque querem arrumar o platô tudo que é canto. E eu fiquei assim, realmente, para trabalhar na minha mente, foi bem... Foi difícil? Foi difícil. Mas eu consegui, porque eu tive pessoas que, em contrapartida, entenderam, me apoiaram, né? Meu esposo foi minhas filhas foram outra, me apoiaram ali naquele momento. E aí onde que eu dei pra você ter uma noção, eu cheguei a tomar 10 comprimidos por dia. 10 comprimidos. Eu, quando fui na farmácia, que quando o farmacêutico começou a dar várias caixas de remédio, e eu olhando assim pra ele, quando eu cheguei em casa, eu tive quase um surto psicótico. Eu peguei aquelas caixas e joguei tudo no chão. Falei, não vou tomar nada disso. Não vou tomar isso, porque eu não aceitei. Eu tava com um problema no fígado grave. Com uma ruptura no meu fígado. Eu entrei numa diabetes. E foi indo. Se eu contar pra você, foi indo. Eu falei, e agora é o fim. Agora é o fim, acabou. Aí você fica, e as promessas? E o que Deus prometeu? Tá onde? E você vai nessa... Quando você vê, você já tá. Graças a Deus, eu nunca pensei em suicídio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, há pouco tempo nós perdemos um amigo em comum do Jonatas, sabe? Nosso, que deve ter um mês que ele praticou suicídio. E novo. E a gente... Quem passou entende. Sim. Que é um vazio na alma.
sabe? É um vazio na alma. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Como foi administrar você recebendo todos esses diagnósticos, né? E aí, o que aconteceu dentro da sua mente? O que passava na sua cabeça? Peraí, eu sirvo ao Senhor. O que, de fato, você pensou naquele momento? De todos os diagnósticos chegarem... Teve algum momento que você falou assim, Deus me abandonou, tô sozinha, Não. ele perdeu o controle? Não. Eu só ficava pensando assim, Senhor, e agora? Como que vai ser? Mas o Senhor, se eu morrer amanhã? E as promessas? Eu ficava naquele questionamento, ficava igual o Jó, me questionando aonde que eu errei. Porque eu tenho um problema que eu falo pro meu esposo. Eu sou daquelas que eu me culpo. Acontece uma coisa e fico, gente, foi onde que eu errei. Foi eu que fiz isso? Porque eu trago aquilo pra mim, trazia aquilo pra mim. Então, todo momento eu trazia aquilo pra mim. Eu falei, gente, aonde? Eu queria arrumar um erro. Eu queria arrumar um culpado, um motivo em mim para aquilo estar acontecendo. Porque eu não acreditava, eu não concordava com aquilo. Isso é característica do que você era controladora. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Como que você disse, eu não consigo controlar isso. Como Deus, né? É uma coisa assim muito... Tá acontecendo isso porque eu errei aqui. Isso aí, é isso aí. Entendi. E aí, como é que foi tratar isso dentro de você? Hoje você Hoje eu faço terapia. Faz terapia e você encontrou esse fio da meada, porque precisa, né? Uma coisa que eu aprendi Aloma, pastora, que todos nós precisamos de um terapeuta. Todos nós. Porque a gente precisa mesmo de falar, e ainda mais esposa de pastor, a gente ouve muita coisa, a gente absorve muita coisa, e quem vai absorver de nós? Quem vai nos escutar? E quando a gente começa a falar, a gente se escuta, a gente se entende. Então, quantas coisas tinha dentro de mim que eu não conseguia falar pra ninguém. Porque você é esposa de pastor, você não pode falar. Você não pode contar. Tem que ter postura, não pode falar, não pode se abrir. Não pode. Entendeu? Você é a mulher que chegava nas igrejas porque eu ia pregar nos lugares, o pessoal já me conhecia, falava assim, pastora, quebra tudo. Pastora, quebra tudo, hein? Deixa Deus te usar. Como Deus vai usar uma pessoa... E eu toda quebrada, toda machucada, entendeu? Toda cheia de conflito. Sim. E a gente vai criando como se diz? Um personagem. Sabe? Igual na mana. Põe uma roupa, vai pra guerra, tá bem demais. Isso aí. Mas por dentro, tirou a roupa. Isso aí. Meu Deus, isso aí. Profundo. A gente tá no altar, às vezes, né? Como eu já escutei numa ministração, estamos igual às vezes, no altar e respingando em pessoas. Eu tava assim. Mas, para a glória de Deus, o Senhor me curou, me restaurou. E eu sou testemunho hoje do que Ele fez na minha vida. Você acredita que existem muitas mulheres que vivem para servir os outros, mas esquecem de servir a si mesmo? Acredito muito. Eu costumo dizer para as meninas lá que a gente não pode ser... como se fala? Quando a pessoa tem a gente nas mãos, acaba sendo uma marionete, tem um refém. Né? Faz a pergunta de novo que eu quero mulheres que cuidam dos outros, mas esquece de cuidar de si mesma. Então, por quê? Porque a gente quer sempre dar um sim. Né? A gente está sempre pronta para dar um sim. Para todo mundo, Para todo mundo. A gente não quer decepcionar o nosso marido, a gente não quer decepcionar nossos filhos, a gente não quer decepcionar o nosso membro, a gente não quer decepcionar as pessoas. Então a gente fala assim para todo mundo e carrega aquilo. Então tem dia que você vai ter que falar não. Eu aprendi isso, minha pastora. Falar não, hoje não dá.
Hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar com a perna pro ar, hoje eu não vou lavar louça, um exemplo, entendeu? Então a gente acaba querendo se amoldar às pessoas e a gente vai se matando. A gente vai se anulando, né? Se anulando nos sonhos, nos projetos, naquilo que o Senhor nos entregou. E aí foi que eu fui ver, falei, Jesus, o Senhor me entregou algo, uma obra. O que eu tô fazendo com essa obra? Tá parada. Porque por mais que a gente faça alguma coisa, a gente vê que pessoas ficam presas a nós, dependendo de alguma coisa. Pastora, bispa, perdão, você acredita que eu posso fazer a obra sem servir a Deus? Não, jamais. A obra sem fé é morta. Jamais, não. Fazer obra sem servir a Deus, não. Não, a gente não pode. Porque a Bíblia vai dizer isso mesmo. Não adianta eu pegar a fé sem obra é morta. Assim como a obra sem fé, né? A obra sem fé é morta, assim como a fé sem obras é morta também. Então, quando a gente vê esse versículo, a gente vai entender que eu posso dar uma cesta básica, eu posso dar o meu dinheiro todinho, eu posso fazer tantas coisas, mas se eu não tiver uma fé firmada em Deus, no autor e consumador, que é Jesus Cristo, não adianta de nada. Verdade. Não adianta de nada. E a gente vê pessoas, a gente vê hoje religiões que tratam disso, né? Quanto mais você fizer, quanto mais você dá, quanto mais você melhorar espiritualmente, ser uma pessoa melhor, você, quando vir em outra vida, né, que eles dizem aí, mas a gente não, a gente acredita numa fé junto com uma obra, algo perfeito, que se encaixa, que não adianta também ter fé e não trabalhar. Eu fui no encontro com Deus, foi ano passado, e lá esse encontro foi tremendo, e lá eu entendi o que é servir. Falei, gente, a gente está 14 anos no ministério, a gente aprende o que é servir. Então a gente entende que a fé e a obra, o serviço andam junto. Porque a gente quer ser servido o tempo todo, né? E a gente esquece que tem que servir. Servir como, né? Jesus estava ali servindo a Pedro, lavando os pés de Pedro, dizendo, esse é o maior, aquele que serve. Então, quando a gente entende isso, os dois andam juntos. Não tem como eu ter fé e não ter a obra. Eu não sei como as pessoas conseguem ir para a igreja, orar, mas não fazer nada. Não sei, porque eu não consigo, não. Eu sou acelerada. Preciso trabalhar. Preciso estar fruto. Preciso produzir. E o que você me diz daquele que faz para o reino, mas não faz para o rei? Ai, meu Deus. Porque faz para o reino e não faz para o rei? Existem pessoas que fazem para o reino, mas não fazem de fato pro rei. É bem complicado. Pessoas que fazem por status, porque se tirar da mão dele não faz mais, não trabalha mais. O que você diria para essas pessoas? Eu diria hoje que rótulo, título, que nomenclatura, isso tudo não tem nada, como se fala? Não é que não tem nada a ver e não tem nada a acrescentar. Eu acredito que as pessoas precisam entender o que é servir. Servir de verdade. Porque tem pessoas que ela serve quando ela tem um cargo. Ela serve quando ela está exposta. Ela serve quando ela está sendo vista. Ela serve quando ela tem oportunidade. Não. Tem pessoas que ela serve ao reino, independente se ela está no altar, se ela está com o microfone nas mãos, independente se ela está com título, ela está servindo ao reino. Então, assim, hoje eu aprendi muito isso.
Paloma, a gente lida com vidas, né, com pessoas. E a gente vê muito isso dentro das igrejas, né? A gente não fala nem do nosso ministério em si. A gente vê isso dentro das igrejas. Que as pessoas estão preocupadas hoje com o título. Por que eu não fui consagrado? Por que eu não fui consagrada? Não, e hoje não está preocupada com o serviço. O que é o serviço? É trabalhar para o reino. Aquilo que realmente o Senhor quer. Aquilo que o Senhor quer de nós. Aquilo que Deus quer da Cristiana. Então, hoje eu entendi que o Senhor, Ele quer de mim o quê? Ele quer de mim que eu trabalhe com as crianças. Entendeu? Talvez parece que eu quero... Mas é assim... Antes eu parecia que eu queria aparecer. Você talvez não era isso? E aí você fala, não, filha, não é isso. Não é sobre você. É sobre quem você carrega. É sobre o outro. É sobre pessoas. Então a gente acaba entendendo que é vidas investidas em vidas. E eu creio que quando a gente entende que a gente tem uma tarefa no reino, a gente precisa saber que a gente está fazendo para o rei. E não para pessoas. Não para pessoas. Porque às vezes a gente está preocupado, né? De fazer para o pastor, de fazer para uma pessoa para ser visto, mas a gente está fazendo para o rei. Para o rei e para o reino, para os dois. Tem que acompanhar, né? Bispa, como lidar com a ingratidão? É complicado. A ingratidão, ela te deixa uma marca. Ela te deixa uma marca. E ninguém tira essa marca. Porque marca é marca. Marcou. Já tá dizendo, né? É uma marca. A dor não. A dor, ela vai embora, ela passa. Mas a ingratidão, ela fica. Ela te marca, entendeu? Porque, às vezes, você planta... Você semeia, né? Vamos dizer assim, você semeia na vida do outro, você se dedica. A gente, como pastor, a gente vê muito isso, né? A gente planta e se dedica, a gente ajuda, a gente coloca dentro da nossa casa, a gente às vezes alimenta, às vezes dá algo, a gente deixa de dar pra gente pra fazer pro outro, e aquilo vem como vamos dizer, uma traição. Mas a ingratidão, eu acredito que seja algo que nós precisamos ser trabalhado. Ou seja, a gente precisa passar. Precisa passar, não adianta, de uma certa forma. Uma vez eu escutei o Luiz Hermine falando uma pregação dele, ele falou assim, quem nunca foi traído, quem nunca foi, né, passou por um momento de ingratidão, ele falou assim, mas não deixe de acreditar nas pessoas, volte a acreditar, porque precisamos acreditar em pessoas. Precisamos acreditar em vidas, assim como Cristo acreditou em nós. Então, realmente, hoje eu penso nisso. Por mais que a gente passe por momentos de ingratidão, mas não deixe. Né? A minha fala hoje é essa, né? Talvez você está nos ouvindo, aí, nos assistindo. Não deixe de acreditar em vidas. Não deixe de acreditar em pessoas. Porque momentos difíceis, ingratidões vai acontecer ao longo da nossa vida. Nós também decepcionamos pessoas, assim como pessoas nos decepcionam. Mas eu tenho certeza que cada decepção que nós passamos, cada momento de dor, é algo que o Senhor quer transformar lá na frente para curar vidas, né? É só uma mulher curada, um homem curado, ele vai conseguir curar outra pessoa, né? Servir é amar, né? Servir é amar. Verdade. E quando a gente entende isso, a gente não paralisa o chamado, né? Por conta de outras pessoas. Fizeram comigo. O que você faz com que... Pastora, bispa, perdão. Não pode chamar de pastora, gente. Bispa, o que fazer com o que fizeram conosco? O que fazer com o que fizeram conosco? Uma pergunta bem... Pergunta. O que fazer? O que você vai fazer com o que fizeram? Qual é o seu conselho hoje? Hoje, meu conselho é fazer o bem. Sabe? É fazer o bem, ignorar, a gente não tem como ignorar
esquecer, porque a gente não tem como esquecer. Mas, como Jesus disse, né? Porque a gente deveria dar a outra face. Não é que você falasse, faz de novo, não é isso. Mas você está dizendo assim, eu te perdoo, vamos, né? Vamos conviver, né? Vamos nos ajustar onde foi o erro, mas é difícil. Vai ter pessoas que vai fazer conosco e Deus vai tirar por causa do coração. Sim, do outro, né? Porque assim, existe pessoas que Deus vai tirar. Vai tirar do cenário, vai tirar de cena. É necessário, né? A gente vê, desceu fresquinho agora. Opa! Saul, na vida de Davi, Deus tira. Deus tira. Mas os irmãos de José, Deus não tira. É mesmo. Por conta do coração. Porque Saul, Deus sabia que o coração já estava corrompido e ele não iria se arrepender. Mas os irmãos de José. Então, mas os dois vão realizar, terão a mesma atitude. O quê? A ação de perdão. Perdão. Tem que perdoar. Porque Davi tem a oportunidade de matar, mas ele não mata. Isso é ele manifestando o perdão. Verdade. José tem a oportunidade de deixar eles morrerem de fome, mas não deixa. E o que ele faz? Ele traz pra perto. Isso aí, a gente traz pra perto. Então, porque existem pessoas, né, que falam assim, perdoar, eu perdoo, mas você cai eu lá. Não. Existem situações, não é, Bispo? Existem situações. Meu esposo, ele até fala isso aí, existem situações que a gente... Mas quando a gente perdoa verdadeiramente, aquele perdão, você fala, traz de volta pro convívio. E a gente vive isso hoje, né? A gente traz de volta pro convívio, porque realmente o perdão... Já pensou se Jesus nos perdoa na cruz e fala, mas eu não quero, vocês aí, eu aqui. O perdão não é... Quando a gente já aconteceu isso comigo. Você perdoa, mas você não deixa de sentir aquela dor. Mas você perdoou. Mas quando você vê que verdadeiramente saiu aquele perdão, de fato, você vê que você não sente mais dor nenhuma. Nada. Você abraça, você beija, você se alegra com a pessoa. E você falou, gente, passou. E é libertador, né? É libertador. É mais pra gente que é libertador. Né? Que fomos atingidos do que pra quem nos atingiu. É libertador, porque a gente entende isso, né? Quando a gente entende, quando a gente perdoa. Eu tive uma experiência tremenda, essa questão do perdão. Uhum. Há muitos anos atrás, eu saí de uma denominação. E eu fiquei muito chateada com o líder daquele lugar, muito triste, muito entristecida. E eu não queria nem vê-la, muito entristecida. Então, naquele momento ali, eu falei, Senhor, eu sei que um dia o Senhor ia me dar a oportunidade de falar com ela, de estar com ela, de me relacionar com ela de uma certa forma. E passou algum tempo, assim, vamos dizer uns 2 anos, e eu tive essa oportunidade de estar com essa pessoa, sabe? Essa pessoa estava até... Na igreja dela, eu parei com um carro, fui ali, cumprimentei, na mesma hora ali, por mais que no nosso achismo, achar quem errou foi ela, não foi eu, a gente tem isso, fui lá, eu pedi perdão, e naquele mesmo tempo ela me pediu perdão também, ela não, foi eu que errei, nós nos abraçamos, nós choramos, e você acredita, minha pastora, que naquele mês, depois que aquilo aconteceu, aquele ato, o Senhor abriu uma grande porta na minha vida? Glória a Deus, eu acredito. Uma grande porta que eu fiquei assim, ó. Por quê? A falta de perdão, ela fecha. Ela fecha portas, ela fecha acessos, ela fecha conexões, ela fecha. E quando eu entendi isso, eu falei, agora eu não fico devendo nada a ninguém. Logo peço perdão, que eu não sei o dia da manhã. Que profundidade essa!
A falta de perdão fecha acessos. Fecha acessos. Muito profundo isso. Fecha acessos. Senti a graça de Deus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Não leve, não carregue. Não carregue. Essas dores. Não carregue. Não carregue mágoas, né, pastora? Não carregue, não carregue. Não carregue. Abra o teu coração. A grande diferença do perdão, do perdoador e de quem nos pede perdão é que quando eu perdoo, eu não só te libero, mas eu sou liberada. É isso aí. Né? Porque se eu for, né? Vamos lá, eu faço algo contra a sua vida, bispa. E aí você não decide me perdoar. Eu venho, te peço perdão. Eu automaticamente sou livre. Eu costumo dizer que há uma corrente, né? Que prende o pescoço de um e de outro. Quando você libera, cai. Se o outro não te liberar, aí o problema é dele. Ele que carrega aquela corrente. Ele que vai ficar preso. É isso aí. Tremendo, né? Eu falo isso no discipulado, mas é sobre isso. Porque assim, tem pessoas que acham que... Porque para receber o perdão, eu preciso pedir perdão. Ok. Mas quando eu estou magoada, eu só recebo perdão. Eu posso estar bem. Não fui eu que fiz. Né? Mas eu só vou receber o perdão de Deus se eu liberar o perdão pro outro. Olha como é sério. É sério, é muito sério. Sobre perdão é muito sério. As pessoas não levam... É muito sério. Eu já vi... Creio que você também já viu história de pessoas que morreram sem perdoar. É triste. É triste, é triste. É muito triste. É muito triste, sabe? O Senhor nos perdoou. Então, assim, hoje no caso, assim, eu entendo que é perdão hoje. A gente não pode, por mais que a gente fique chateada, a gente fique, né, a gente tenha, né, aconteça as ingratidões, mas a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar. É necessário. É uma decisão, nós precisamos decidir, nós temos que perdoar. É isso aí. Entendeu? Hoje você é coautora do livro, fala um pouco da sua história. E como apareceu, como foi esse convite? Como foi? Foi uma surpresa? Deus já havia falado? Como aconteceu? Então, ano passado, em janeiro do ano passado, eu fiz uma mentoria para as mulheres. E aí, no lançamento da mentoria, eu falei assim, poxa, eu precisava ter um material meu. E eu fiquei, sabe, pensando, o que eu vou fazer? E eu sempre tive eu não vou dizer, um sonho de escrever um livro. Não era um sonho. Mas aí minha secretária, umas amigas minhas, pessoas falavam assim, cara, você tem tanta história boa, menina, fala isso aqui do jeito que a senhora é. Comece a escrever. Eu falei, sério, eu comecei a escrever alguma coisa. Só que quando eu estava fazendo o trabalho da mentoria, eu lembro disso perfeitamente. Eu estava sentada lá no gabinete da igreja e eu estava assim mesmo com um notebook. Estava até com o notebook. E eu olhando para o notebook, eu falei, Senhor, não tinha esse negócio de IA, né? Acho que foi nem ano passado, foi ano retrasado. Já tem uns 2 anos, não tinha negócio de IA. Eu falei, Senhor, eu preciso criar um material, não sei que material eu crio. Nisso o telefone tocou. E era a Bispa Tatiana, que é idealizadora do projeto. E ela falou assim, minha bispa, eu passei essa madrugada orando. E eu pedia ao Senhor o nome de algumas mulheres. E o seu nome foi suado. Aí ela fez o convite. Eu fiquei assim, pasma. Eu falei, mentira. Aí eu falei pra ela, estou agora de frente, mandei até uma foto pra ela, estou agora de frente ao notebook, pensando no material que eu podia oferecer, né, na mentoria. Enfim, e aí foi gerado esse livro. Esse livro, eu sou coautora, você também é, né, amada? Coautora de um livro. Sou Mulheres que Anunciam. Isso aí! Aleluia! Ó, Mulheres Convictas Geram Propósitos. Glória a Deus. E esse livro, o que eu escrevi? Foi a minha parte da depressão. Sim. E foi tão interessante porque o meu processo de cura,
Glória a Deus. Porque quando eu estava fazendo um tratamento, eu comecei a fazer alguns atos, né? Se você não acredita em ato profético, pega isso. Eu comecei a fazer alguns atos proféticos. Falei, Senhor, eu tomando remédio, buscando. Uma vez eu escutei a Elisete Malafaia falando, respeito muito ela, que mulher. E ela falou, contou o processo dela, né, que ela teve. E ela falou assim que ela ganhou a depressão dela no altar. Ela fazia tratamento e ganhou no altar. E eu me identifiquei com aquilo. E um belo dia, eu estava em casa. E eu escutei uma palavra da Helena Raquel. E ela estava pregando sobre a filha de Jairo. E quando ela foi pregando sobre a filha de Jairo, ela chegou num ponto que ela falou assim, você é a mulher que está aí. Deus manda te dizer, não morra em casa. Paloma, eu peguei aquela palavra para mim. Deus. E aí onde é o título, né? Você não está morta, levanta, menina. Aí eu até deixei aqui, ó. E todos choraram, Lucas 8:52. E todos choraram e pranteavam. E lhe disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. E ele pegando na mão, clamou dizendo, levanta, menina. E naquele momento que eu escutei aquela palavra, eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. Eu estou morta dentro de casa. Eu estou morrendo dentro de casa. Falei, não. E aí eu comecei a orar, e aí eu fiz um ato profético, ele toda meio-dia eu orava, eu botava as mãos na minha cabeça, né, pra eu trabalhar na minha mente, porque era uma batalha, né, é uma batalha. Na minha mente, eu orava ali, eu lia o Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos, eu começava a profetizar, eu falei, Senhor, como aquele homem profetizou, e ali foi indo. Enfim, e ali veio a minha cura. O Senhor foi trabalhando, foi retirando os excessos, foi colocando as faltas, porque a gente tem, e a gente vai entendendo porque dentro de nós há uma menina. Dentro de todos nós há uma menina. Né? Aquela menina que está lá, que ficou lá na casa da minha mãe, ficou lá guardada. Né? Aquela menina que não brincou, aquela menina que tem sonhos. Então, o Senhor foi me resgatando, foi me tirando, sabe? E aí é onde ele foi trabalhando. Então, quando eu escrevi esse livro, fui coautora, foi nessa parte onde fala da minha cura. Glória a Deus. Da minha cura. E esse livro é teu, trouxe pra você. Glória a Deus. Vai deixar sua dedicatória aqui. Tá. Jesus. Você estava falando e o Senhor me lembrou aquele louvor que fala, vem Senhor e me resgata todos os dias só pra te adorar. E é de fato, o Senhor ele quer nos resgatar, nos colocar no lugar exato, né? Que ele nos chamou para viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho direito para viver, a viver. Então, para você, mulher, você, menina, o Senhor está dizendo, eu tenho o poder de te resgatar e te colocar no lugar exato. Não deixa que o teu passado, não deixa que mágoas, frustrações, tire de você aquilo que Deus tem preparado para ti. Bispa, eu queria... Já estamos chegando já no final. Eu queria que você deixasse um conselho para essas mulheres que se sentem... que se perderam no meio da sua caminhada, que perderam... sabe? No meio do processo, que se perderam. Qual é hoje o seu conselho para essas mulheres? Aí você pode olhar para aquela câmera ali, ó, e deixa Deus te usar. As mulheres que se perderam. Isso, no meio do processo, no meio da sua caminhada. Pode? Pode, fica à vontade. Então, vão a palavra profética para você que está me assistindo nessa noite, para você mulher que se perdeu no meio do processo. Quando nós estamos no meio do processo, a primeira coisa que a gente pensa é se fechar, se anular, fugir de
todas as responsabilidades, fugir de tudo aquilo que nos cerca. Mas o meu conselho para você, mulher de Deus que está me ouvindo nessa noite, é que você não perca a fé em Deus, que você se levante como uma boa soldado de Cristo, porque tudo que nós temos para fazer na obra, no reino, como a nossa pastora falou, no rei, para o rei, tudo isso Deus te entregou para você, é um presente. Então, quando você entende que você tem um presente de Deus, que já tem bênçãos descendo do alto dos céus para a tua vida, como um renovo, como uma graça, você vai alcançar lugares altos. Então, você, mulher que hoje está no processo, talvez você está passando pelo momento de depressão, talvez você está passando num momento de luto, talvez você está passando num momento de separação. Eu não sei qual é o seu processo, eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, mas a minha palavra para você é: reage, menina, levanta deste lugar, levanta, deixa o Senhor te usar, por mais que você esteja no processo, mas tem vidas que através de você que serão alcançadas. Então, você, mulher, se coloque na posição, creia que o Senhor é um Deus galardoador daquele que o busca. Então, comece hoje mesmo a se levantar, se colocar de pé e deixar o Espírito Santo te usar, porque assim como o Senhor tratou comigo na palavra ali de Jairo, que aquela menina estava morta. Quantas pessoas, né? Quantos nós? Você está assim, morta dentro de casa, está frustrada dentro de casa, está desiludida dentro de casa, mas não é isso que Deus quer para você. Deus tem um novo, Deus tem um odre novo, um vinho novo, Deus tem um resgate novo para a tua vida e um beijo no teu coração. Glória a Deus, receba isso em nome de Jesus, porque aquele que permitiu você passar é o mesmo que está segurando pela sua mão direita e está dizendo: levanta-te, em nome de Jesus. E está chegando, antes do final, precisamos falar dos nossos patrocinadores. E no Alpha Kids Moda Infantil. Vamos lá. Você, papai, mamãe, dindo, dinda, tio, tia, você que gostaria de presentear seu filhotinho, a sua ovelhinha, a sua bênção, em nome de Jesus, não tem outra loja melhor do que essa. Sim, Alpha Kids Moda Infantil. Aqui está o nosso Instagram, Alpha Kids _moda, e o nosso WhatsApp, que é 219-7007-6515. Entregamos para todo o Brasil. Você vai pedir no conforto da tua casa e você vai ter qualidade, preço e beleza. Não perca essa oportunidade. E para você, mulherada, vamos lá. Tá chegando Florenza com 2 E. Z. Florenza com 2 E. Aleluia. Você que gostaria de se vestir, você que quer andar elegante, você que quer andar arrumada, qualidade, preço, está aqui, ó. Florenza, essa loja tanto é virtual, né? Entregamos para todo o Brasil, e também ela está situada no shopping Santa Cruz, lá em Minas Gerais. Ok? Você que é de Minas, vai lá em Minas Gerais. Você, mulher que tem estilo, gosta de elegância, gosta de se vestir bem, Florenza tem todos os estilos, ok? Quer andar bem vestida? Vai para Florenza. Amém? Pega a dica da Miss, em nome de Jesus. Eu quero agradecer. Bispa, muito obrigada pelo carinho, obrigada por ter aceito nosso convite. Foi um prazer estar com você aqui. O prazer foi todo meu. Um prazer, é muito bom. Que sorriso bonito, né? Um sorriso alegre. Ela transparece uma paz. Eu louvo ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. E que tudo aquilo que Deus colocou no teu coração venha a ser realizado para
para a glória do nome dele. E que ele te sustente até o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Essa é a minha oração e o desejo do meu coração. Amém. Amém. Também quero agradecer. Eu quero agradecer a minha chegada neste lugar, a recepção, pelo teu carinho, pelo teu amor, que a gente vê que você faz por amor, né? Você e a sua equipe. Isso eu continuo te abençoando, te fortalecendo. E eu tenho certeza, minha pastora, que aquilo que o Senhor começou a fazer aqui é só o início, como eu falei, só o início de um iceberg. É só uma pontinha, porque Ele vai fazer coisas grandes e firmes sobre a tua vida, sobre a tua família. Tome posse, tá? Que no momento que você está aqui, se doando por vidas, Ele está lá, indo lá e trabalhando lá. Eu creio, tomo posse. Então, muito obrigada pelo carinho de todos, tá bom? Amém, amém. Glória a Deus, já estamos chegando no final. Eu quero agradecer a sua participação, por você não ter ido embora. E eu quero te falar, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vai lá, dá like, clica no sininho para você poder sempre estar assistindo nossos programas, ok? Não perca essa oportunidade de abençoar outras vidas através do nosso programa, em nome de Jesus, amém? Te espero aqui, segunda-feira tem mais, fica comigo, vem comigo dando glória, amém? Em nome de Jesus. E eu queria que você nos despedisse em oração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és grande, tremendo e firme. E nesse momento, meu Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Jesus, pela Tua palavra, pela vida da Tua filha, pela vida de toda a equipe, meu Senhor. Pai, continua, Deus, fortalecendo, Senhor, Teus filhos, dando a Tua graça, renovando as Suas forças, e que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja conosco, com Teus filhos sempre, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Lembrando que nós vamos deixar aqui as redes sociais da pastor, da bispa. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ok? Segue ela nas redes sociais, tá? Vem conosco dando glória. E muito obrigada, viu? Por estar sempre aqui conosco todas as segunda-feiras, ouvindo a palavra do Senhor e sendo edificado através de testemunhos poderosos. Deus vos abençoe. Até segunda-feira que vem. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.